Diácono irmão Felipe estará nos trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Com o tempo e a liberdade, Felipe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Para nós é um motivo de alegria de estarmos aqui na presença do Senhor, louvando o seu nome, glorificando o seu nome. Pela sua misericórdia, Deus tem nos honrado, nos abençoado. Abra sua Bíblia comigo, se for possível, neste momento. Livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Jonas capítulo 4, os versículos de número 10 e 11. Jonas capítulo 4, 10 e 11 para a nossa meditação. Glória a Deus. Diz assim: E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Amém? Quem sabe de primeira instância você não vai entender o significado desse texto. Mas a palavra que Deus Ele colocou dentro do meu coração para ministrar aqui nesta noite, ela é uma palavra muito propícia ao momento que nós estamos vivendo, ao tempo e à oportunidade a qual nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Nós percebemos que estamos vivendo dias de crises, dias em que esta quarentena ela está afetando muitas vidas, tanto de forma social como também de forma espiritual. Alguns têm entendido dentro deste tempo que estamos vivendo, que são dias complicados, são dias difíceis. Outros entendem por bem em serem dias de esperança, em serem dias que o tempo proporcionou a unir mais as famílias, a você ter um particular a mais com Deus. São tempos em que muitos têm, cada um tem uma certa visão da forma em que estamos passando. Sabemos nós que a forma que estamos vivenciando não é das melhores. Não é a forma que eu queria viver. Eu creio que nenhum dos irmãos que estão aqui neste culto queria vir neste culto com máscaras, por exemplo, né, pastor Daniel? Mas é uma forma que os nossos governantes, a nossa Secretaria da Saúde achou para você estar aqui glorificando ao Senhor. E nesse texto aqui, por isso que eu disse que é um momento muito propício, nós vamos ver um homem chamado Jonas, filho de Amitai, um homem que recebeu do Senhor uma grande missão. Se nós formos olhar o capítulo de número 1, nós vamos ver um episódio que é muito conhecido, um episódio muito conhecido de todos nós. Nós vamos observar e ver que no capítulo de número 1, Jonas recebe uma missão
de pregar uma palavra muito dura a um povo de uma cidade chamada Nínive. Nínive é uma cidade muito antiga. Teve um dos seus edificadores chamado Nimrod, um homem muito antigo, muito tempo. E nesta época a cidade de Nínive era uma cidade que tinha a fama de ser um povo cruel, um povo perverso, um povo que matava, um povo que trucidava os profetas que pregavam contra os pecados de Nínive. Nós vamos observar então que Jonas, ele recebendo esta orientação do Senhor, esta ordem de Deus, ele no automático, ele se acovarda então, não querendo ir para a cidade de Nínive. Ele pega então um navio, mudando toda a sua trajetória, mudando todo o seu trajeto, e desobedecendo a ordem do Senhor, direcionando Jonas para Nínive, ele pega um navio indo para Tarsis. Nós vamos observar que a desobediência de Jonas teve resultados. Nós vamos observar que a desobediência deste homem teve alguns resultados, que no meio da trajetória para o caminho a qual ele queria ir, foi acontecendo. Nós vamos ver que uma grande tempestade acontece no meio do trajeto. Os barcos então começam, quem sabe, a gritar por socorro, porque a tempestade é muito forte. A Bíblia vai nos dizer que os homens que estavam dentro deste barco a qual Jonas estava, os homens começaram a jogar coisas para fora do barco, para que esvaziasse este barco, e que este barco ficasse um pouco mais leve, para que eles não naufragassem. Porém a Bíblia vai continuar dizendo, que então Jonas continua dormindo, e quando ele acorda, os homens que estavam dentro do barco vão perguntar o seguinte: quem tu és? Quem és tu? Por que tu estás aqui? Jonas ele vai responder dizendo: eu sou filho do Deus vivo. Foi ele que trouxe essa tempestade aqui e fez com que tudo isso acontecesse. Os homens perguntaram para Jonas dizendo: então o que é que a gente deve fazer para que essa tempestade se acalme? Jonas respondeu dizendo o seguinte: me lança no mar e tudo vai se acalmar. Tem tempestades que não é o diabo que cria na nossa vida. Tem tempestades que não é Deus que proporciona na nossa vida. Tem tempestades que é nós mesmos que fazemos. E isso é um perigo. Tem problemas na sua vida que é você mesmo que ocasiona. Tem dificuldades na sua vida que é você mesmo que provoca. Tem coisas na sua vida que é você mesmo que provoca por decisões erradas. Jonas só passou por uma tempestade porque tomou uma decisão de ir para o lugar errado, de ir para um lugar a qual ele não deveria ir. Do jeito que ele foi, não era para ele ter ido. E por um acaso uma tempestade se achega. Tem problemas na sua vida que é você que está proporcionando para você. E você fica gritando para Deus dizendo: Senhor, por quê? Deus, por quê? Porque este problema sobreveio sobre a minha vida. Porque tudo isso está caindo sobre a minha cabeça, como diz o ditado popular.
porque todas essas coisas estão acontecendo dentro da minha história. Deus, Ele me trouxe nesta noite para dizer que tem problemas que é você que tem que resolver. Não fuja da tempestade, e não fuja da direção que Deus tem proporcionado para a tua vida. Não fuja daquilo que Deus Ele tem direcionado para você. Mesmo que seja necessário jogar você no mar, mesmo que seja necessário você sair do barco da onde você iniciou, mesmo que seja necessário uma tempestade vir sobre o teu barco, sobre a tua história, sobre a tua vida, mas Deus te levará ao lugar que Ele destinou para você. Mesmo que seja necessário o mar se levantar, as ondas se levantar, tudo isso acontecer na sua vida, problemas acontecerem, mas Deus te levará ao lugar que Ele tem direcionado para você. Você crê nesta palavra aqui que eu estou pregando? Qual é a tempestade que você tem enfrentado na tua história? Qual é a tempestade, o problema que você tem enfrentado na tua vida? Que dificuldade é esta que você tem enfrentado? Pois é ela que você tem que enfrentar cara a cara. Pois é ela que você tem que enfrentar. Pois é este problema que você tem que enfrentar. E mesmo que seja necessário se jogar neste mar de problemas, mas se jogue, porque é nele que Deus vai te levar a lugares maiores, ao teu destino final. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Veja então que no capítulo de número 2, Jonas então, ele faz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu fizeste tudo isso aqui, Tu fizestes tudo isso para que eu entender que somente que eu sou dependente de Ti. As águas me cercaram, quem sabe as águas têm cercado até o meu pescoço, a minha alma grita. Jonas, ele vai dizer: a minha alma grita, mas tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe. Veja o contexto da história de Jonas. Ele recebe uma ordem, desobedece a ordem, Deus envia uma tempestade, ele é jogado do mar, para dentro do mar, um grande peixe engole ele, e dentro de um grande peixe ele faz uma oração. Nessa oração o grande peixe vomita ele, e vem o capítulo de número 3, uma coisa incrível que eu acho interessante isso aqui. No capítulo de número 3, Jonas ele então começa a pregar a mensagem que Deus tinha ordenado ele pregar no capítulo 1. Que mensagem que é essa? Arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem dos vossos pecados, todos vocês vão morrer. Essa foi a pregação de Jonas, pastor Jonatas. Arrependei-vos, mas por quê? Lembra que eu falei que o povo de Nínive era um povo que matava, um povo cruel, um povo perverso? Então Jonas ele chega, quem sabe com medo, e começa a gritar: ei, arrependei-vos, se vocês não se arrependerem vocês vão morrer. Ei, arrependam dos vossos pecados. E Jonas, ele sabendo da atrocidade, ele queria que na verdade o povo morresse. Ele queria que na verdade o povo de Nínive fosse acabado, fosse exterminado. Que Deus acabasse verdadeiramente com o povo de Nínive. Que Deus não tivesse misericórdia. Mas acontece uma coisa inacreditável. O que, Felipe? Quando a pregação de Jonas começa a ir para todos os cantos, um e o outro, pastor Daniel começou a falar: ei, tem um maluco chamado Jonas aí, que está gritando no meio da rua, dizendo que se a gente não se arrepender, nós vamos morrer. Então, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Chega a um ponto de chegar ao ouvido do rei da cidade. E o rei da cidade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer: vamos então levantar um dia de jejum e oração, vamos clamar ao Deus dos céus, e vamos pedir para que Ele tenha misericórdia da nossa vida.
vida. É isso que está acontecendo com a nossa cidade nesses últimos dias. É isso que está acontecendo com o nosso estado e com a nossa nação. Não sei se você lembra, mas o nosso presidente da república, uma vez, ele disse para nós levantarmos um jejum dentro da nossa nação, para que essa praga do coronavírus saísse do nosso meio. Isso aqui é repetição daquilo que aconteceu com a cidade de Nínive, quando o rei disse: levante o povo em oração, levante o povo em jejum, que Deus terá misericórdia. Quer um segredo? Fala com Deus aquilo que você necessita, fala com Deus aquilo que você precisa, fala com Deus aquilo que você mais tem. Mas Felipe, eu sou um pecador, eu tenho a minha vida toda errada, eu preciso da misericórdia de Deus. Pois bem, Deus ainda alcança a sua misericórdia para você. Quantos creem pode levantar a sua mão para glorificar, porque a misericórdia de Deus nos atende ainda. Aleluia! Deus ainda tem misericórdia de você. Você ainda não está enfermo, você está glorificando a Deus neste culto, porque Deus tem misericórdia de você. Você ainda não se afundou nesta depressão, porque Deus teve misericórdia de você. Você ainda não acabou com a tua vida, porque Deus teve misericórdia de você. Você não se afundou ainda na lama do pecado, não destruiu a tua história, porque Deus ainda tem misericórdia de você. Deus ainda tem. Veja que a cidade de Nínive, toda mesmo errada, clamou ao Senhor, gritou. E daí Jonas, que não esperava que isso acontecesse, como eu disse, Jonas queria que a cidade fosse morta, todos fossem mortos, que Deus não tivesse misericórdia. Jonas então no capítulo 4, ele se retira um pouco da cidade de Nínive e vai falar com o Senhor. Ele vai dizer o seguinte: Deus, veja só a oração de Jonas, quem sabe ele senta, ele deita, e ele vai dizer: Senhor, já que Nínive não morreu, então que eu morra. Que eu morra. Capítulo 4. Então o Senhor levanta um pé de aboboreira para que ele descansasse. E quando ele vai descansar, a Bíblia diz que ele dorme, descansa. E um fungo, uma bactéria, fere o pé de aboboreira, e quando chega no dia seguinte, não tem mais a sombra do pé. E quando o sol arde na cabeça de Jonas, quem sabe, ele vai mais uma vez gritar: Senhor, Senhor, por que tu não deixaste o pé de aboboreira aqui? Já que o Senhor não quer me ver em paz, então me mata de vez. Me mata. Quantos crentes já não estão pedindo a morte faz quanto tempo? Me mata, Deus, me mata. Aí vem o versículo que nós lemos. Deus dizendo para Jonas o seguinte: Jonas, escuta uma coisa. Se tu teves compaixão de um pé de aboboreira que não foi você que plantou, que você não teve nenhum tipo de esforço, quem dirá eu terei compaixão de mais de 120.000 homens, que com as minhas mãos eu o criei. Dalagashura mandarabacalabashura mandaraia. Eu não sei porque Deus está falando isso, mas tem pessoas aqui que encontraram em Deus uma solução para parentes que estão desamparados. Anai kouramando kouvashura mandaraia. Pessoas que vê
parentes que estão se afundando nas drogas, que estão se afundando no mundo da cocaína, que estão se afundando no mundo da perdição. Que os próprios ninivitas, falando aqui entre aspas, de palavras figuradas, estão dizendo: acabou, já era, deu. Homens como Jonas que eu digo, nós como oposição, nós pastor Daniel, pastor Jonatas, que nós com os nossos olhos humanos, pessoas que nós julgamos não ter mais solução, mesmo sabendo que Deus ainda resolve, mesmo conhecendo a poderosa mão de Deus. Porém nós somos humanos e temos pré-julgamentos, temos os nossos preconceitos, porém nós ainda acreditamos que Deus ainda tem misericórdia do seu povo. Por que você está aqui? Porque ainda uma doença como altamente infecciosa, por exemplo, ainda não te atacou. Comparando aos números de casos que temos no Brasil, na Itália, em outros países, por que o Brasil ainda tem poucos casos? Porque Deus ainda tem misericórdia da nossa nação. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus vai falar: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se coloque de pé comigo, em nome de Jesus. Se você se encontra como Nínive hoje, que você sente que Deus tem misericórdia de você, que você sente que Deus ainda encontrou em você misericórdia, e que te concedeu ainda a vida de você estar aqui neste lugar, e você tem algum parente que precisa que Deus haja na sua vida, que precisa que Deus haja de forma intencional, eu quero orar pela tua vida. Você que está fazendo a sua campanha neste momento, que está aqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente, obedecendo o distanciamento. Você que está fazendo a sua campanha, alguém que quer iniciar uma campanha de oração, uma campanha de vitória, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, que foram me entregues. Pedido de oração pela Terezinha Marques, nossa irmã Lourdes, Robson Mendes, nosso irmão Robson. Isso aqui é importante, ele pede oração por todos os profissionais da saúde. Nós vamos orar. Esses irmãos que estão aqui na frente, Deus ainda tem misericórdia do seu povo. Deus ainda tem misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de Nínive, Deus ainda alcança a sua misericórdia sobre você. Pastor Jonatas, estende as suas mãos por aqui, por esses irmãos que estão aqui na frente. A igreja levante uma das suas mãos, nós vamos orar, nós vamos interceder. Deus Pai, nós oramos neste momento. Assim, Deus, como a tua igreja ainda ora pela tua misericórdia. E nós vemos, Pai, que estamos vivos debaixo da tua graça por tua misericórdia. Porque ainda tem um povo que te clama, ainda tem um povo que ora, ainda tem um povo que busca o teu nome. Ainda tem um povo, Senhor, que tem buscado o Senhor, tem buscado a Ti. E nós intercedemos, Senhor, com as nossas mãos levantadas para dizer que somente o Senhor é Deus da nossa vida.
Senhor, esses irmãos que estão iniciando uma campanha de vitória, vai ao encontro dos teus filhos. Deus, este povo, Senhor, que está aqui neste lugar buscando de Ti uma orientação da Tua parte, nós oramos, nós intercedemos. Deus, que a Tua misericórdia venha alcançar a vida dos Teus servos nesta noite, e que o Teu poder, assim como diz Paulo, Teu poder aperfeiçoe na fraqueza dos Teus filhos. Que a Tua graça seja derramada, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo venha abundar sobre a vida dos Teus servos. Pai, assim como o pecado nos abundou, Pai, superabunde a Tua graça sobre as nossas vidas. Ora mandarabacarabaxura, mandarabadarakalabachuri, micandarabacalabaia. Tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa nação. Que a Tua graça venha nos alcançar, assim como o Senhor alcançou Nínive, assim como o Senhor alcançou a cidade de Nínive, uma cidade que pecava, uma cidade, Senhor, a qual estava julgado pela morte, mas por uma palavra salvadora o Senhor o salvou. Nós profetizamos: salve a nossa nação. Nós profetizamos: salve a nossa cidade. Alcance os Teus filhos, alcance a Tua igreja, alcance a minha geração, alcance, Senhor. Levante a sua mão para adorar o nome do Senhor nesta noite, porque Deus tem uma palavra de vitória para a tua casa. Canta, pastor Daniel, poderoso Deus, canta, louve ao Senhor.